bem-vindos a mais um Pó de Praça. Eu sou a Catarina. Sou a Andresa. E hoje a gente vai falar sobre o conto dos irmãos Grimm, O Príncipe Sapo. Esse conto que inspirou o filme A Princesa e o Sapo, muito conhecido, né? E é uma história muito legal. Vamos começar, Andresa? Então, esse conto começa com um casal, um rei e uma rainha, que eles queriam muito ter filhos, né, para ter um herdeiro, mas eles não conseguiam. Até que eles conheceram uma fada madrinha, entre muitas aspas, que na verdade era uma bruxa. Uma bruxa má. E essa bruxa deu uma poção, trouxe lá pra rainha beber e pra ela ter um filho. Aí, essa rainha engravidou e teve um menino. Aí eles fizeram um batizado e quando essa bruxa deu a poção, ela fez com a condição de que se ela desse a poção, ela teria que ser a madrinha da criança. E no batizado a madrinha tem que ir, né? Mas acabou que a bruxa não foi convidada. E aí, ela fez um feitiço e a criança sumiu, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu, ficou sem filho. Depois disso teve um salto temporal. Aí a gente vai entrar numa história de outro rei, de outra rainha. Acho que foi uns 18 anos depois, porque... Não. 18 anos depois, vamos dizer assim. E aí esse e essa rainha tiveram tinha uma filha que era muito vaidosa, muito narcisista, ela adorava se olhar no espelho. Passava horas. Passava horas no espelho. Pique Narciso, assim. Aí esses reis de agora, da filha vaidosa, convidaram os reis lá do início que estavam tentando ter o filho, que o filho sumiu, né? Sim. Pra tomar um cafezinho da tarde. Porque eles tiveram outro filho, Um mas... chá da tarde. Que depois que aquela criança sumiu, eles tiveram outro filho. Tiveram outro filho. Que ele era caçador de dragão, né? Isso, que era caçador de dragão. E esse filho não pôde comparecer no café da tarde. Então ele mandou um presente para a princesa vaidosa, que adorava se olhar no espelho. Deu uma bola dourada, gigante, que refletia o rosto dela, para ela ficar se olhando. Mas ela não pensava na possibilidade de casar com ele, até porque ela adorava dragões e ele era caçador de dragões. E ele não apoiava nem um pouco isso. E ela não apoiava isso. E ela era uma princesa e ela não queria... Ela era tão vaidosa que ela dizia assim, eu não quero ser princesa, eu quero ser rainha, eu não vou casar com um príncipe, já sou princesa, vou casar com um rei. Ela jurava de pé junto que nunca ia casar com um príncipe. Tá, aí um dia... ela tinha 16 anos, né? 16 por aí. Um dia ela e sua bola dourada, que refletia ela, pra uma fonte, onde ela achou um sapo falante. E esse sapo começou a falar com ela, distrair ela. E nisso, quando ela se distraiu, ela deixou a bola dourada cair, e caiu lá no fundo, né? E ela pediu pro sapo pegar pra ela. Mas ele tinha algumas condições, que eram, tipo, o que era mesmo? Dormir na cama dela, comer da comida dela. Ele queria que ela se tornasse a melhor amiga dele. Porque ele nunca tinha amigos. E que ele queria dormir no lençol de seda dela. E comer a comida dela. E que ela desse um beijo nele. O que lembra muito, né? A princesa. Aí, é isso. Essa é a minha. Aí a princesa, ela começou com a história de não quero muito um sapo feio, horroroso na minha casa, né? Mas então o sapo disse assim pra ela, então tá, então não vou pegar a bola pra ti. E a mente da princesa começou a funcionar e ela disse assim, não, eu aceito as condições e nisso mas eu não vou cumprir com nada, não vou cumprir com a promessa, né? E aí ela ia dar um migué no Ela ia dar um sapo. migué no sapo, ela ia... Passar a perna no sapo. Exatamente. Tipo. Aí o sapo passou uma hora, como ela aceitou, ele passou uma hora lá pegando a bola pra ela. E quando ele entregou a bola pra ela sumiu. Ela tava tranquila porque o sapo não ia poder matar ela. Aí depois passam umas horinhas, né, a hora da janta. Tá o rei, que é o pai dela, a rainha e ela jantando juntos, né, no palácio. E aí batem na porta. É um sapo querendo falar com a princesa. O rei olha pra princesa, tu convidou
convidou um sapo pro jantar? Achando estranho, né? Ela, um sapo. Sim, convidei um sapo. Aí ele começa a contar toda a história e deixar o sapo entrar. E nisso o sapo encontrou o cozinheiro, que era especialista em comida levando sapo rãs e essas coisas assim. E ele começou a tentar cozinhar o sapo não estava deixando. E aí lá na outra sala, a princesa estava contando toda a história do sapo pro pai dela e dizendo que não ia cumprir com a promessa. Porque ela não queria um sapo feio e horroroso na cama dela, comendo com a comida dela e tal. E aí Aí o pai disse não. O povo acredita, se tu começar a fazer promessas e não cumprir elas, o povo não vai acreditar em ti e vão cortar tua cabeça. E ela ficou desesperada, né? Porque ela era apaixonada por ela mesma. Então, ele fez com que ela obrigou ela a cumprir a promessa. Aí pegaram o sapo distraiu todo mundo a noite inteira, porque ele era muito engraçado, todo mundo se apaixonou por ele e tal. E chegou de noite, o sapo dormiu com ela, e nisso dá umas 2 horas da madrugada, a princesa se acorda e se depara com a seguinte cena. O sapo lutando esgrima com um escorpião. Meio aleatório. Mas tá. E ela toda preocupada. E o sapo disse assim pra ela, não te preocupa, não te mexe que eu vou matar ele. Eles lutam, aquelas esgrimas, coisa toda. E ele mata o escorpião. E ela toda assim, porque tu salvou minha vida. Tu matou o escorpião que ia me matar. Preciso te dar um prêmio por causa disso. E ele disse assim, agora tu vai me dar um beijo, né? Favor pelo outro. Nisso, quando ela beija ele, eles se transformam não vou dizer que era lindo, mas um príncipe, né? Um príncipe encantado. Que era? Vai contar isso já? Que era o príncipe do... o príncipe do começo, que sumiu. Do que sumiu. Era o príncipe que sumiu da... A bruxa fez um feitiço pra ele. Isso, eu ia contar agora. Porque ele começou a contar toda a história dele, dizendo que ele era o príncipe lá do começo, da bruxa, que ele era irmão do matador de dragão lá, que ele... Que ela não queria. E que a bruxa tinha lançado um feitiço nele, essas coisas todas aí. E aí ela se apaixonou por ele. E ele quando ele desencantou, ele tava... Deixa eu falar esse detalhe porque ele... Curiosidade. Porque ele vai ajudar na história depois. Ele tava nu, né? Ele era um sapo. Aí o sapo não usa roupa. Aí eles começam a se pegar de novo porque a princesa adorou ele. Sim. Só que nisso, o pai surge, né? Então, viu aquela barulhada toda de um sapo marcando um escorpião. O que aconteceu aqui? E ela tendo que esconder um homem nu na cama dela. Aí ela tava na cortininha? Sim, daquelas... Tava escondida na cortina. Fecha, sabe aquelas camas, não sei de que época mas... que fecha. Isso, fecha. De princesa. Sempre tem aquelas que fecham, assim, com cortina. É tipo um mosquiteiro. É mais legal que um mosquiteiro. Eu tinha um, assim, eu tinha uma cabana das princesas, assim. Que fofo. Mas não tinha o sapo, né? Não tinha o sapo, que virou príncipe. Mas era de princesa. E aí o pai começa a procurar o sapo. Mas cadê o sapo que tava aqui? Tu não jogou o sapo pela janela, né? E ela, não. E aí o sapo surge, que é o sapo, né? O príncipe, dizendo assim, não, ela não me jogou pela janela, eu sou o sapo. E o pai dela começa a ficar desesperado. Não, que tem um homem aqui na tua cama? Vai embora. E os guardas, levem ele. E ele não posso sair daqui, eu tô nu. E aí o pai entra em desespero. Não, sabe o que acontece com pessoas que fazem coisas com princesas antes do casamento? Calabouço pra ele. Aí ele passou no calabouço e o pai dela mandou ela pro internato, onde ela não podia fazer nada. E ele no calabouço lá morrendo, né? Aí... Deixa eu pensar. Aí passa um tempo depois, né? Acho que uns meses. Acho que uns aninhos. Acho que eram 6 anos, 7 anos. Me lembrei disso agora. Acho que passou uns 6 ou 7 anos, Aí a bruxa volta. O pai tava lá sentado todo triste, lastimando o que aconteceu com a princesa. Mas era só eles casarem, né? Na minha visão, era só eles casarem e ia ficar tudo bem. Ninguém precisava sofrer. Mas aí não ia ter história, né? Ia ter uma baita história. Eles casaram e viveram felizes para sempre. Te acalma, peraí. E aí já vai chegar nessa parte. Aí a princesa... É que o pai não acreditou, entendeu? Que ele era um sapo.
Aí não tinha como. Tá. Porque ela ia casar. E ele não sabia que ele era um príncipe também, encantado. Porque ele achava que era tipo um plebeu. E se fosse a princesa ia casar com um plebeu? É meio problemático, vai perder o título, essas coisas todas. Tipo o que aconteceu com o príncipe William, né? Ele casou com uma plebeia. É. Ia ser nessa pegada aí, mas não foi o que aconteceu. Aí o pai tava sentado lá com aquela bola dourada da princesa e ele começa a... Aí a bruxa malvada lá da história, ela surge de novo. Na bola dourada. Na bola dourada. Tu vê como ela é uma bruxa, né? Porra. E ela tava se desculpando pelo que aconteceu. Ela, depois de 7 anos, o peso na consciência falou mais alto, né? E ela, não, vou me desculpar pelo que eu fiz, né? Aí começou a contar toda a história do que ela tinha feito com o príncipe e pro pai, pro rei, né? Aí o pai acreditou na bruxa má. Eu acho que ela mostrou, não coisa pra ele acreditar. Por que ele acreditaria numa mulher que surgiu numa bola dourada? Porque na própria filha não surge. Mas se a mulher tá surgindo numa bola dourada, pensa. Eu acreditaria? Mas tu acreditaria numa mulher que surgiria numa bola dourada ou na tua própria filha? Na minha filha dizendo que um homem se tornou que era um sapo se tornou um homem? Eu acreditaria na bola dourada. É, tá. Eu também. Aí parando pra pensar também, tá. Esquece. E aí... Ela contou pro pai dela. Ela contou pro pai dela. E o pai liberou o guri do calabouço e a princesa também. Os dois se casaram e viveram felizes para sempre. Do amor. Do amor, né? E a gente tá falando deste conto dos irmãos Grimm porque a gente tá aprendendo o que em história na época? Oi? É porque isso tem a ver com a época que a gente tá vendo história, né? Que a gente tava não. Que a gente tá agora não, né? Que a gente tava vendo, né? Porque já faz bastante tempo. Inclusive, eu não me lembro se é a Idade Média ou... Não é a Idade Média. Mas é que tem outras histórias. Não, eu acho que não tem muito a ver com isso, por causa que... Tem, é porque a gente tá vendo... Não, mas é que mas tem outras histórias. Não, tem várias histórias. E essas isso aí são tecnicamente de onde... São os contos de onde a Disney... tirou as coisas que eles fazem hoje em dia. A Disney comprou os direitos dos irmãos Por Grimm. exemplo, nessa época os contos eram muito bizarros e assustadores e, tipo, absurdos. Essa foi bem leve. Eu ia dar spoiler de outra, mas não vou. Que tem outras que são meio absurdas, né? E assustadoras. E aí a Disney, como muita... E tem a Mil e Uma Noites também, né? Como a Disney queria trabalhar com crianças, né? Ela pegou e... Não, vamos amenizar esses contos, né? Tornou um conteúdo kids. Conteúdo kids, mais family friends. E aí as crianças podiam assistir. Mas não era... Eles modificaram muitas das histórias. Tanto que essa aqui, que não tem nada a ver com... Não, tem o príncipe que beija a princesa e vira... É que, na verdade, que beija a princesa, mas... todos esses contos e histórias foram traduzidos tiveram várias releituras. Releituras e traduções. É um livro sendo traduzido e várias vezes e acaba que a história vai mudar. Tanto que essa história que a gente contou agora é uma releitura, que a gente não tem como achar a história original escrita pelos irmãos Grimm, entendeu? Aí a gente tirou de um vídeo do YouTube. Daquele programa da TV Cultura, que é um dos, acredito eu, pelo que eu pesquisei, um dos mais fiéis. Mas assim, tentei ler um monte dos mais fiéis. Eu li um que era o mesmo nome, mas que era um pouco diferente. Aí a Catarina falou desse vídeo, aí a gente discutiu sobre isso e decidiu falar sobre isso. Acho que é isso, né? É isso. Então tá. Obrigada por assistir, deixa o like, se inscreve no canal. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.